né, para a gente estar indo neste evento. Tenho certeza que vai ser poderoso. Estará pregando entre eles um dos maiores nomes da igreja pentecostal argentina. Os maiores pastores da Argentina. E a Argentina viveu recentemente um avivamento muito poderoso. Ele vai estar ministrando lá, entre eles Neuza Itioca e outros nomes aí que Deus tem usado nesse mundo afora. Salmo 127, verso 4. Quando se encontraram, digam amém. Ok. Vou esperar um pouquinho, né? Porque o amém foi tão fraquinho que eu acho que nem todos se encontraram. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Salmo 127, verso 4 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. O 3, perdão, agora o 4. Como flecha na mão do valente. Diga comigo, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Repitam comigo, como flechas na mão do valente. Dá uma respirada, deixa o leão sair dentro de você, querido. Fala com força, bem forte, diga comigo, mais uma vez, verso 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amados, olhe para mim um instante, por favor. Eu tenho uma palavra, e esta é mais uma palavra profética que Deus tem me desafiado, inquietado. Hoje pela manhã, quando eu estava, no primeiro momento do dia, ali numa situação com Deus, Deus ministrou essa palavra profética e desafiadora para mim e para você. Quando eu ouvia, não exatamente isso, mas a expressão flecha, hoje, me deu um trem na cabeça, e eu falei, meu Deus, nós somos flechas na mão de Deus. Vocês vão entender. Vamos ler alguns textos para trazer clareza a isto no nome de Jesus. Salmo 37, verso 17. Vamos ler alguns textos. Salmo 77, 17 diz assim: as nuvens lançaram água, os céus deram som, as tuas flechas correram de uma parte para outra. Diga comigo, as tuas flechas correram de uma parte para outra. Essas flechas, amados, são flechas de Deus. E a Bíblia diz que essas flechas correram de um lado para o outro. Leiamos um outro texto, Salmo ainda, 144, 6. Eu disse Zacarias, foi esse texto que eu falei? Perdão, Salmo 144, 6. Tem vários textos aqui que eu preciso mencionar. Salmo 144, 6 diz: vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas, amém? E desbarata-os. Olhe para mim, tem alguns outros textos, eu vou mencionar alguns textos, só vou mencionar, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo, tá? Segundo Reis, capítulo 3, verso 15 diz: e disse Eliseu, toma o arco e flecha, e tomou o arco e a flecha, abre a janela do oriente e abriu, e diz, atira-as. Era uma visão profética que Deus estava dando ali a Eliseu. No Isaías 49, 2 diz, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha. A Bíblia nos está trazendo uma revelação, querido, e hoje isso me dava uma luz nesse texto, que Deus está fazendo-me entender. O Salmo capítulo, primeiro que nós lemos, 127, verso 4, fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Interessante que ele está fazendo uma comparação. Se nós trazermos isso para um contexto profético, nós vamos entender, amados, que a Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me tornei filho de Deus. Vira
para a pessoa do teu lado, diga algo que é fato, profetiza, diga, olha, você é filho de Deus, isso é incontestável. Você é filho de Deus, isto é incontestável. Então, quando eu me tornei filho de Deus, e trazendo esse texto para o contexto profético, eu me tornei na mão de Deus como flechas. E a Bíblia está falando por várias vezes que Deus tem flechas, que Deus enviou essas flechas, que essas flechas são flechas que foram enviadas por Deus, são flechas agudas. Nesse momento do Salmo 127, ele está dizendo que os filhos são como flechas. E eu parei para pensar, meu Deus, mas por que é que Deus está nos chamando de flechas? Qual é o propósito de Deus de nos chamar de flechas na mão do valente? O valente é Deus. O valente não é o pai natural. O valente não é o homem natural. A Bíblia está dizendo, olha, eis que os filhos são herança do Senhor, mas eles são como flechas na mão do valente. O valente aqui, que a Bíblia está nos mostrando, é o Senhor. E em vários outros textos, eu poderia ler vários outros textos, aonde Deus está dizendo que Ele enviou flechas. E eu passei então a me questionar e perguntar, meu Deus, por quê? Por que Deus fez essa comparação? É absolutamente interessante. Há um outro texto que diz, a Bíblia diz que Deus tem na sua mão um arco. E a Bíblia fala nesse mesmo texto que este arco tem um propósito de enviar as flechas. Eu e você, como filho de Deus, então somos flechas na mão do Senhor. Por que somos flechas? Se nós olharmos para o texto, em algumas situações, e no natural, fazendo uma comparação entre as flechas, nós vamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, as flechas são guardadas dentro de uma aljava. Diga comigo, aljava. A aljava era um lugar onde o guerreiro guardava suas flechas. Todo mundo sabe que é uma aljava. Seria uma bolsa. Ele tem uma aljava, o valente tem uma aljava, e esta aljava é onde ele guarda as suas flechas. Eu preciso abrir um parênteses para dizer nesta noite uma palavra profética, quando Deus me fala sobre as flechas, é que Deus nos tem guardado na sua aljava. Deus não quer que ninguém se perca. Diga comigo, Deus não quer que ninguém se perca. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, Deus não quer que ninguém se perca. Amados, eu e você somos filhos amados de Deus. Você é amada do Pai. O diabo muitas vezes quer roubar isso de nós. O diabo muitas vezes quer nos diminuir. O diabo muitas vezes quer fazer umas comparações tentando nos diminuir. Mas eu e você, nós somos filhos de Deus. E na condição de filho de Deus, Deus, Ele quer nos guardar. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O meu e o seu descanso está em Deus. E Deus quer guardar a mim e a você, e não quer que ninguém se perca. Por quê, amado? Olha para mim, preste bem atenção no que eu vou dizer, que é absolutamente sério. Nestes dias, o diabo está absolutamente enfurecido. E o propósito do diabo é o mesmo de ontem. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos vivido dias maus. Temos visto centenas de pessoas morrendo debaixo de catástrofes, debaixo de violências, debaixo de situações aí no cotidiano e todo dia. E entre as pessoas também morrem os filhos de Deus. Porque uma vez que um país, uma cidade, uma casa está debaixo do juízo de Deus, todo mundo que está debaixo daquele teto vai sofrer a consequência do juízo daquela casa. Mas eu preciso que você entenda, meu amado, que nós fomos chamados por Deus para ser filho. E na condição de filho, nós estamos guardados por Ele. A Bíblia diz que eu e você, nós não podemos e não devemos temer o homem. O meu e o seu temor deve ser por Deus. Porque o homem pode matar o corpo,